Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. E dizia: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm o coração puro, os que promovem a paz, são bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, estamos no 4º domingo do tempo comum. Ainda estamos no começo da caminhada com Jesus, acompanhados pelo Evangelho de São Mateus. E temos hoje o Evangelho das Bem-aventuranças, que é um dos textos mais lidos, mais famosos de toda a literatura bíblica. Eu diria até mais, é tão grande esse texto que ele é considerado um dos maiores da literatura universal. As Bem-aventuranças. Colocados neste 4º domingo, podemos lembrar da sequência dos últimos domingos. João Batista apresentou para os seus discípulos Jesus como o Cordeiro que tira o pecado, convidando as pessoas a converter-se. No domingo passado, Jesus inicia a sua pregação, novamente com o convite à conversão. E aqui, neste domingo de hoje, nós temos o que é, na prática, a conversão. As bem-aventuranças são um resumo da vida cristã, daquilo que é a pessoa convertida aos valores do reino. Aqui nas bem-aventuranças nós vemos o ideal que Jesus viveu, e Jesus humano nos ensina que esse ideal é factível, é possível de ser colocado em prática, porém são poucos, são pouquíssimos aqueles que realmente conseguem colocar em prática as bem-aventuranças, que parecem um ideal inatingível. De fato, as bem-aventuranças são o próprio retrato de Jesus e por isso elas são o nosso modelo, o nosso espelho de vida cristã. Por outro lado, as bem-aventuranças são a porta estreita pela qual nós devemos passar e que Jesus até diz que são poucos aqueles que conseguem, de fato, passar por essa porta estreita. São 8 bem-aventuranças. A gente pode notar que a vida dos santos sempre acontece em torno de alguma dessas bem-aventuranças. Ou tem aqueles que são vítimas da perseguição por causa do Evangelho, e por isso são martirizados. Os santos que vivem uma mansidão tão grande, uma bondade tão grande, uma generosidade tão grande, que através disso espelham as bem-aventuranças. Ou mesmo aqueles que são misericordiosos, caridosos, generosos e vivem de ajudar aqueles que necessitam. Enfim, cada um dos santos que nós conhecemos encarna de alguma forma essas bem-aventuranças, mas dificilmente todas elas como Jesus viveu. Agora, todos eles, sem exceção, são aqueles que abraçam a primeira de todas as bem-aventuranças, aquela que fala do despojamento de si para ser pessoas voltadas para Deus, a pobreza de espírito. Essa, todos aqueles que são candidatos à santidade exibem. E nós podemos começar por ela porque ela é a chave que abre as bem-aventuranças, abre a vida cristã para todos os outros aspectos. É impossível viver
o ideal de Jesus se nós somos apegados às coisas, apegados a nós mesmos. A prova dos 9 de que nós vivemos para Deus é a primeira das bem-aventuranças. Mas notem que a bem-aventurança da pobreza não é a carência, a miséria de não conseguir ter o necessário para a vida. A pobreza de que fala o Evangelho é o despojamento, é a renúncia voluntária daquilo que poderia preencher o nosso coração e que nós preferimos deixar de lado para que Deus seja aquele que preenche o nosso coração de alegria. É essa renúncia, é essa pobreza voluntária, é esse despojamento de si, esse pouco amor a si mesmo para amar os outros e a Deus, é a chave principal que abre para todas as outras bem-aventuranças. A gente vai ver que elas mostram a diferença que existe entre o pensamento do reino de Deus, desse reino que Jesus veio anunciar, e do mundo do qual nós fazemos parte e que bate a nossa porta com as ideias de ter mais, de ter poder, de ter prazer, de ter bem-estar e conforto. E nós então devemos escolher entre as bem-aventuranças, que são a porta estreita que leva para a vida, ou a porta larga que leva para a perdição. As bem-aventuranças mostram essa diferença. Os aflitos e os injustiçados são aqueles que mais têm o coração aberto para perceber que eles próprios não podem fazer a sua salvação e dependem da salvação de Deus. Os mansos, os misericordiosos, são uma resposta para essa ganância do mundo que move a vida social, a vida econômica, que move as guerras de poder, de domínio. Aqueles que são promotores da paz são necessários diante desse mundo da guerra, da disputa de poder. E como é difícil a gente definir essa palavra paz. Talvez ela seja também tão totalizante quanto aquela da pobreza. Ser de paz. Vocês veem que no nosso mundo de hoje isso é tão confuso que aquele cidadão que mais fez guerra e mais matou no mundo pleiteia para si o Prêmio Nobel da Paz. E acha ruim que não deram para ele pelo fato dele fazer tantas guerras para produzir uma paz que não é duradoura. A verdadeira paz é essa que as bem-aventuranças propõem. E por último, a perseguição que é a marca dos profetas. Todos aqueles que foram profetas, desde o Antigo Testamento até os profetas dos tempos de hoje, são mal vistos, são perseguidos, são caluniados, são muitas vezes perseguidos e mortos. Agora, Jesus não diz que eles são felizes por ter essa característica. Eles são felizes porque Deus os olha de modo diferente. Portanto, as bem-aventuranças não são aquilo que nós vemos, mas é aquilo que Deus vê em nós. É Ele que vai dizer que esse é o retrato do meu filho. Por isso eu coloco nele todo o meu amor. Por isso, aquele que segue o caminho das bem-aventuranças é amado por Deus e recebe a recompensa de ser comparado com o próprio Filho de Deus, em quem ele coloca todo o seu amor. Jesus coloca nessas bem-aventuranças a nova lei do reino. Assim como Moisés, subindo ao monte Sinai, trouxe de lá a lei que norteou a vida dos hebreus, agora na nova aliança, Jesus é mais do que Moisés, ele é o Filho de Deus. Ele resume em muito poucas palavras aquilo que tudo que é a nova lei do reino. Que Jesus disse exatamente assim com estas palavras: aquele que quer ser do reino deve ir além daquilo que pregam os mestres da lei, aquilo que dizem os fariseus. Essa é a nova lei do reino que nós devemos seguir. São Mateus coloca Jesus no alto da montanha, exatamente comparando com Moisés e fazendo com que ele traga dessa montanha a nova lei divina
mais perfeita, mais desafiadora, mais difícil, mas aquela que o próprio Jesus viveu e que nós podemos, com certeza, a elas abrir o coração para sermos merecedores de entrar nesse reino que, de fato, poucos são capazes de viver plenamente, mas que a misericórdia divina é capaz de identificar o nosso desejo de ser assim, para que a gente possa ser acolhido com o dom da graça e fazer parte do reino. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.